Oi, galera, como é que vocês estão por aí? Tudo bem? Bom, pessoal, hoje eu quero falar sobre uma coisa super importante para ajudar vocês a entenderem um pouco a questão de hospedagem na neve. E eu vou falar hoje da Vila de Farellones para que a gente possa entender quais são as subdivisões e como se hospedar em diferentes lugares na Vila de Farellones para poder, obviamente, desfrutar a montanha com mais tempo, tá? Nós temos a Vila de Farellones a mais ou menos, eu diria para vocês, uns 50 quilômetros de Santiago, 40, 50 quilômetros subindo a montanha. A gente costuma dizer em curvas esse caminho. Então vai para o setor oriente, onde está a comuna de Lo Barnechea, e subindo 40 curvas a gente chega na base da montanha, que é a Vila de Farellones. Ao chegar na Vila de Farellones, você tem uma divisão. Você vai à esquerda para fazer La Parva, Colorado, Vila de Farellones, e você vai à direita para fazer o Vale Nevado. Então, quando a gente pensa em hospedagem na montanha, ao lado de Santiago, esse é o contexto, tá? Do lado da cidade, literalmente. Só que assim, esse caminho, ele é um caminho complexo. Depende do dia, depende das condições de clima, depende da época do ano. Então, alta temporada a gente sempre vai considerar quando a gente tem a primeira nevasca, aí mais ou menos julho é altíssima temporada, porque eu falo, é férias no Brasil e férias aqui, vocês imaginam o que não é essa montanha. Então tem horário para subir, horário para descer, e tudo isso impacta na sua viagem. Então o que eu quero fazer com que vocês possam entender o que é melhor para vocês no sentido de como hospedar-se, né? Obviamente que o mais famoso é Vale Nevado, né, gente? Vale Nevado é um resort, ele foi comprado agora há 2 anos atrás, mais ou menos, inclusive junto com a Parva, também foi comprado por uma, digamos, um conglomerado de empresários americanos, e isso certamente vai ser anos e anos e anos de inversão para que o Vale Nevado chegue a ser topíssimo. Então, na minha opinião, a gente tem assim, todo o conglomerado, Vale Nevado, La Parva e Colorado, chegando na mão dessa inversão americana, a gente obviamente entende também que muda o patamar, né? Os caras não vão investir milhões num lugar que não vão fazer nada em troca. Então, supostamente, eu tenho a visão de que Vale Nevado sempre, Vale da Parva, Colorado, sempre vai ser um foco de muita chegada de turistas. E assim, eu confesso para vocês que a gente está do lado de Santiago, tem tudo para ser o melhor lugar de turismo de montanha na América Latina. De longe, com certeza. Agora tem fatores que são necessários que fiquem bem claros para vocês. O Vale Nevado está a 3.000 metros de altura sobre o nível do mar. Para chegar lá, quando a gente chega na curva 40 e vai subir essas últimas 20 curvas, olha, gente, não é fácil subir essas últimas 20 curvas. A gente não tem transporte público para chegar a Farellones. Não existe ainda. Quem sabe um dia a gente tem um teleférico, né, que sube da base da montanha até lá em cima, ou uma outra estrada, menos curvas, mais bem executada, mas no momento, atualmente, o que a gente tem é isso. Então, foco. Quem vai ficar hospedado em Vale Nevado, primeiro precisa ter muito dinheiro. A hospedagem, obviamente, eles têm um hotel, então 3 setores de hotéis, e tem os prédios que eles administram, tipo como se fosse um Airbnb dentro do Vale Nevado. Você tem que entrar em contato com o pessoal do Vale Nevado, reservas Vale Nevado diretamente no site deles. E aí eles têm vários programas, dependendo da época do ano, vocês têm que entrar em contato para saber, obviamente, essa questão, quanto vale, quanto não vale, né? Eu não vou entrar nesse mérito, que meu foco não é vender, senão que explicar para vocês quais diferentes tipos de hospedagem na montanha aqui do lado de Farellones, do lado de Santiago, né? Então, primeiro ponto, mais famoso, com um resort. E agora, eu sempre digo, um resort, que é um resort antigo, os caras estão sempre fazendo restauração, melhorando, recuperando uma coisa e outra, mas a ideia do Vale Nevado é assim, tipo, um negócio 5 estrelas no alto da montanha, tá? Depois, a gente, do lado de cada vila, a gente tem um hotel novo, que é do Colorado, que também é um centro de esqui. Então, tipo, a ideia é você estar dentro do centro de esqui, igual que o Vale Nevado, esquiar e estar aí no hotel, né? Além desse setor do hotel do Vale Nevado, do Colorado, a gente tem alguns setores. A vila de Vale Nevado, a vila de Colorado se divide em 3. Vila de Farellones, vila no setor Farellones, onde está o Colorado, Vila de Farellones, no setor onde está La Parva. Então, algumas pessoas vão ficar hospedadas em La Parva, outras pessoas vão ficar hospedadas em Farellones, outras pessoas vão ficar hospedadas em Colorado, tá? Então, Colorado é um centro de esqui, e esse centro de esqui é dono do Parque de Farellones, dono do Centro de Esqui Colorado, tá?
Essa não é a mesma empresa dos americanos, apesar de que os caras provavelmente devem chegar num acordo, tá em negociação. E aí, o que a gente tem lá? Esse miolinho do setor de Colorado, e aí tem que pensar, quem fica em Colorado e La Parva, tem vários apartamentos espetaculares, Airbnb tá cheio, vocês podem entrar no Airbnb, vão ver um monte de apartamento La Parva, um monte de apartamento Colorado. Agora sim, tem que entender que quando a pessoa vai ficar hospedada na montanha, em geral, Colorado e La Parva, o pessoal tá focado em ski day. Então, você vai ficar, sei lá, 2 dias, 3 dias, 4 dias na montanha e vai estar esquiando, tá? A Vila de Farellones, ela tá do lado do Parque de Farellones. Então, dependendo de onde você for ficar hospedado, por exemplo, a gente tem uma conhecida que é a Inês, ela tem lodge, tem hotel boutique. Lá também outras pessoas têm hotéis, outras pessoas têm hostels. Mas assim, na minha opinião, tem que escolher muito bem um hotel para ficar hospedado em Farellones, porque tá cheio de coisa que é mais ou menos, serviço, então eu acho que é muito importante averiguar bem onde vocês vão ficar, caso venham ficar num hotel, num hostel, num hotel boutique, alguma coisa, para analisar bem os serviços e tudo mais, tá? Se for Airbnb, vocês têm lá o Booking, o Airbnb, pode dar uma olhada no site, entender como é que é o trabalho dos caras, se estão trabalhando bem, se não estão trabalhando bem, para vocês avaliarem o que é melhor. Mas em geral, a característica do pessoal de Farellones, mínimo 3 dias, 2 dias, isso acontece também em Tilham. Outro dia a gente faz um outro vídeo sobre Tilham. Mas é essa característica, um bloqueio de mínimo 2 dias para ficar hospedado. Isso pode ser Airbnb, hostel ou hotel boutique, porque hotel grande não tem em Farellones. O hotel mais antigo é o Hotel Farellones, e eu sinceramente sugiro vocês observarem bem aonde vocês vão ficar, tá? Com isso eu digo tudo. E os negócios de Airbnb, tem que dar uma avaliada para vocês verem em que lugar está hospedado o lugar, quanto tempo do centro de esqui, porque assim, se você fica hospedado em La Parva para ir para o Parque de Farellones, tem um par de quilômetros aí importantes, você tem que ter uma locomoção. Então você tem que conversar com o pessoal que você está se hospedando, como é que eles podem assessorar vocês para essa questão da locomoção. É muito comum na montanha, como não tem transporte coletivo, o pessoal que mora lá mesmo na vila, alguns se ajeitam e falam, eu levo você para tal lugar, tal. E alguns hotéis têm um serviço, que são aqueles, eu brinco, pau de arara da montanha, que são os caminhõezinhos que ficam levando o pessoal do Colorado para os apartamentos, de La Parva para os apartamentos, e em Farellones para um setor e outro, tá? Esse pau de arara da montanha, tem que negociar com o hotel que vocês vão ficar, ou com o hostel que vocês vão ficar, porque isso tem um custo, né? Obviamente que se isso está linkado com a tua hospedagem, entre aspas, de forma gratuita, beleza. Se não, você tem que ver quanto custa, porque a gente já teve um passageiro, o pessoal ficou num hotel específico e depois eles tiveram a surpresa que o tal caminhãozinho tinha um valor que não era barato, entendeu? Então tem que estar sempre de olho nesses pequenos detalhes para que vocês possam ou conseguir alguém que, junto com o hotel, que conhece alguém que trabalha para poder ajudar vocês, porque com respeito à questão, levar um transfer daqui de Santiago para lá, para ficar com vocês o dia inteiro, gente, é impagável. É o valor de um tour normal, não tem sentido, entendeu? Então, se for ficar hospedado, vejam bem claro isso. Quantos dias vão estar hospedados, perto de onde fica, se vocês forem ficar em La Parva, por exemplo, quanto tempo de distância para chegar até o centro de esqui, Colorado a mesma coisa, porque assim, é super gostoso e é bem comum, você fica hospedado no Airbnb, pega o caminhãozinho, vai esquiar, fica o dia inteiro esquiando, volta, almoça, no final da tarde, assim, em geral, Farellones, essas vilas de montanha, a movimentação toda é de dia, então tem alguns centrinhos, por exemplo, a Vila de Farellones tem um restaurante, um setor que tem 2, 3 restaurantes, La Parva a mesma coisa, tem um restaurante que é boníssimo, que é o Montanhês, e aí vai indo, que são poucos, na verdade, são poucos os lugares que têm licença para vender álcool, licença para trabalhar, então é muito comum, porque é um bairro, na verdade, elegante, digamos assim, La Parva, elegantíssimo, Colorado também, de gente que tem muito recurso, tem apartamento lá, e vai nas férias de inverno para poder se desfrutar com a família e tal. E a brasileirada pensa que só Vale Nevado é top, mas na verdade não, gente, top mesmo é La Parva, e obviamente que quem pode ficar no Vale Nevado hospedado, aí é outro nível, no sentido de experiência, que eu falo que é muito diferente a experiência de quem vai pelo dia e a experiência de quem se hospeda, completamente diferente, tá ok? Então fica aí para vocês, resumindo, hospedagem em Farellones, Vila de Farellones,
a montanha. A Vila de Farellones está na base. Tem uma montanha que se chama Cerro Colorado. Em volta dessa montanha tá Vale Nevado, a base, o Parque de Farellones, do lado de cá, Colorado, La Parva. Então, ao redor da montanha, na Vila de Farellones, na comuna de Lobarnechea, tá todo esse foco de neve. Hospedagem na Vila de Farellones, hospedagem em La Parva, hospedagem no Colorado ou hospedagem no Vale Nevado, tá ok? Gente, vocês gostaram desse vídeo? Compartilha com a galera. Muito obrigada. Segue a gente, nós estamos querendo chegar a 1000 seguidores. E se isso foi útil para você, manda uma mensagem, responde, conta pra gente o que você achou, alguma dúvida para que a gente possa, obviamente, chegar a mais pessoas e ajudar a galera e também a gente poder se ajudar, né? Muito obrigada, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.